Eu voltava pela estrada de terra quando vi uma mãe acorrentada a uma árvore e um bebê chorando no chão enquanto uma sucuri enorme se aproximava. Eu podia passar reto, mas se fizesse isso, 2 vidas acabariam ali. E então eu fiz a escolha que mudou tudo. Se esse vídeo chegou até você, pode ter certeza, essa história vai tocar o seu coração e te arrepiar. Já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de relato e comenta aí de qual cidade você está assistindo. A poeira sobe devagar quando o casco bate na terra. Sempre subiu, sempre vai subir. O cavalo branco conhece o caminho melhor que eu. Já não preciso puxar as rédeas. Ele sabe onde fica a porteira, onde a cerca está quebrada, onde a sombra é mais generosa nas horas de calor que derrete tudo. O sol está baixo agora, quase tocando a linha do horizonte. A luz tem aquela cor alaranjada que dói nos olhos quando a gente olha direto. Não olho. Aprendi a não olhar para o que dói. Aprendi muita coisa desde que ela se foi. Aprendi que o silêncio pesa mais que qualquer palavra. Aprendi que a casa vazia faz mais barulho que casa cheia. Aprendi que dor não passa, apenas acomoda, como poeira que assenta no canto e fica ali, esperando qualquer vento levantar tudo de novo. O suor escorre pela testa, desce pelo pescoço, molha a camisa que já estava molhada desde o meio-dia. O calor aqui não dá trégua. Gruda na pele, entra pelos poros, seca a garganta mesmo quando a gente bebe água. É assim todo dia. Acordo antes do sol nascer, preparo o café preto na cozinha vazia, olho a cadeira onde ela sentava e finjo que não estou olhando. Saio para a lida enquanto o mundo ainda está escuro. Volto quando o mundo já está escurecendo de novo. A rotina é isso: cerca para consertar, gado para contar, pasto para queimar quando a seca aperta, água para procurar quando o açude baixa demais, e silêncio. Muito silêncio. O tipo de silêncio que não se quebra com rádio ou conversa com vizinho. O tipo que mora dentro da gente e vai crescendo, ocupando os espaços que antes eram preenchidos por risada, por planos, por futuro. As cigarras começam a cantar nesse horário. Sempre começam. É como um aviso de que o dia está terminando e outro vai chegar igual. O som é alto, insistente, quase irritante. Mas eu me acostumei. Acostumei com tudo. Com acordar sozinho. Com comer sozinho, com dormir do lado vazio da cama, com não ter para quem contar que o bezerro nasceu bem, com não ter quem pergunte se eu comi direito. O cavalo balança a cabeça, espantando as moscas. Ele é branco, quase cinza nas partes onde a poeira nunca sai completamente. Comprei ele no mesmo ano que ela adoeceu. Ela ainda montou nele 2 vezes. Disse que era bonito, que parecia cavalo de filme. Sorriu quando disse isso. Foi um dos últimos sorrisos que vi nela. Puxo as rédeas de leve, mais por costume que por necessidade. Ele sabe que estamos indo para casa. Casa. Ainda chamo assim, mesmo sabendo que casa é onde tem gente esperando. O que tenho é um teto, 4 paredes, uma cozinha que não cheira mais a comida de verdade e um quarto que esfria demais de noite. A estrada de terra se estende à frente, reta, empoeirada, conhecida. Já passei por aqui milhares de vezes. Conheço cada curva, cada pedra grande no meio do caminho, cada árvore torta que serve de marco. Conheço o barulho que o vento faz quando passa pelo capim seco. Conheço a hora exata em que as sombras ficam compridas demais e começam a se misturar umas com as outras até virar uma sombra só, cobrindo tudo. Tem uma cerca velha do lado esquerdo. Os mourões estão podres, o arame está enferrujado, mas ninguém conserta porque ninguém usa mais esse pasto. O dono morreu faz uns 3 anos. Os filhos foram embora para a cidade. A terra ficou ali, esperando. Esperando o quê? Ninguém sabe. Talvez esperando nada. Às vezes as coisas só ficam, sem motivo, sem destino. Mais à frente tem uma árvore velha, torta, que sempre me chamou a atenção.
Não sei que tipo de árvore é, nunca soube. Ela tem um tronco grosso, cheio de nós, e galhos que se espalham para todos os lados sem seguir padrão nenhum. Parece que cresceu com raiva, ou com pressa, ou sem ninguém cuidando. Tem algo nela que me incomoda. Sempre teve. Mas nunca entendi o quê. O céu está mudando de cor. O alaranjado está virando rosa, depois roxo, depois aquele azul escuro que vem antes do preto. As nuvens parecem pegando fogo nas bordas. É bonito. Sempre foi. Mas beleza sozinha não aquece ninguém. Beleza sozinha é só mais uma coisa que a gente olha e esquece. O cavalo diminui o passo. Não puxei a rédea. Ele fez sozinho. Levanto a cabeça, franzindo a testa. Algo está diferente. Não sei o que, mas está. O ar parece mais pesado. As cigarras, que estavam cantando alto, de repente ficaram quietas. Silêncio completo. Nem vento, nem passarinho. Nada. Sinto um aperto no peito. Não é dor, é outra coisa. É aquela sensação de quando algo está errado. Mas a gente ainda não sabe o quê. Aquela sensação que faz os pelos do braço arrepiarem sem motivo. Aquela que faz a gente querer virar e ir embora. Mas ao mesmo tempo não consegui parar de olhar. E então eu vejo. À beira da estrada, presa àquela árvore velha e torta que sempre me incomodou, está uma mulher. Os braços estão levantados acima da cabeça, presos ao tronco por correntes, correntes de verdade. Metal enferrujado, grosso, apertado. Os pulsos dela estão machucados, dá para ver mesmo de longe. A pele está vermelha, inchada, sangrando em alguns lugares. Ela não está gritando, está quieta, mas a respiração dela é rápida, ofegante. O peito sobe e desce rápido demais. Os olhos estão arregalados. Olhos que já viram coisa demais. Olhos que já pediram tudo e não têm mais força para pedir nada. Paro o cavalo. Meu coração dispara, não me mexo, só olho. Tento entender o que estou vendo, tento fazer aquilo fazer sentido, mas não faz. Nada disso faz sentido. E então eu ouço um choro fraco, baixo, irregular, um choro de bebê. Olho para o chão, à frente da mulher, a uns 3 metros de distância. Tem uma cesta velha de palha. Dentro dela, algo se mexe, pequeno, enrolado em pano sujo. O bebê chora de novo. Não é um choro forte, é um choro cansado, um choro de quem não tem mais energia, um choro que mais parece um pedido do que um som. Minha mão aperta a rédea com tanta força que dói. Meu corpo inteiro está tenso. Olho ao redor. Procuro alguém, procuro qualquer coisa que explique. A estrada está vazia, o cerrado está quieto, quieto demais. Nenhum pássaro, nenhum vento, nenhum som além daquele choro fraco que parece estar sumindo aos poucos. E então eu vejo o movimento. Na beira do mato, se arrastando pela terra seca, vem uma sucuri, grande, grossa. O corpo dela levanta poeira conforme se move. A cabeça está erguida, testando o ar, sentindo o cheiro. Ela não está com pressa, não precisa ter. Ela sabe onde está presa. Meu sangue congela. Isso não é acidente, não é a natureza agindo sozinha. Isso é proposital. Alguém amarrou aquela mulher ali, alguém colocou aquele bebê no chão, alguém está fazendo aquela mãe assistir o próprio filho ser devorado. A mulher me olha. Nossos olhos se encontram, e naquele olhar eu vejo tudo. Vejo desespero, vejo súplica, vejo aceitação. Ela já gritou, já chorou, já implorou. Agora só espera, espera o pior, espera o fim. E ao mesmo tempo espera que alguém faça alguma coisa. Minha respiração acelera, minhas mãos tremem. Dentro de mim, uma guerra começa. Uma parte de mim grita para ir embora, para virar o cavalo e seguir caminho, para não me envolver, para não carregar mais dor. Eu já carreguei dor demais. Já enterrei quem amava. Já paguei caro por me importar. Mas a outra parte de mim, a parte que ainda lembra como é ser humano, olha para aquele bebê e vê minha esposa. Vê o filho que nunca tivemos. Vê todas as coisas que perdemos. Vê a injustiça. Vê a crueldade e não consegue passar reto. O sol está quase sumindo. Em minutos vai estar escuro. E no escuro eu não vou conseguir fazer nada.
No escuro, quem fez isso pode voltar. Pode estar voltando agora. Pode estar me observando. O bebê chora de novo, mais fraco, quase inaudível. E eu desço do cavalo. Meus pés tocam o chão e as pernas tremem. Não tremem de medo. Tremem porque o corpo sabe, antes da cabeça aceitar, que cruzei uma linha, que não tem mais volta, que o homem que vai subir nesse cavalo de novo não vai ser o mesmo que desceu. O cavalo bufa baixinho, inquieto. Ele sente. Animais sempre sentem. Dou um tapinha no pescoço dele, mais para me acalmar do que para acalmá-lo. A pele dele está quente, molhada de suor. Ou talvez seja minha mão que está suando. Não sei mais. Dou 2 passos em direção à árvore. O chão range sob minhas botas. Terra seca, rachada pelo sol, dura como cimento. Cada passo levanta uma pequena nuvem de poeira que fica suspensa no ar parado. O ar está pesado, denso, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio e deixado só o peso. A mulher não tira os olhos de mim, não pisca, não fala. A boca dela está entreaberta, os lábios rachados, a língua provavelmente seca demais para formar palavras. Quanto tempo ela está aqui? Horas, dias. O sol batendo direto, sem água, sem sombra, os pulsos sangrando nas correntes. Olho para as correntes. São velhas, enferrujadas, mas grossas, fortes, amarradas no tronco da árvore com cadeado. Alguém planejou isso, alguém trouxe essas correntes, trouxe o cadeado, escolheu essa árvore, escolheu essa estrada. Sabia que era isolada. Sabia que ninguém passaria a tempo. Mas eu passei. A sucuri está mais perto agora, talvez a uns 15 metros. Ela se move devagar, o corpo serpenteando pela terra, criando um rastro sinuoso na poeira. A cabeça dela se ergue de tempos em tempos, a língua bifurcada saindo e entrando, captando sinais químicos no ar. Ela não tem pressa. Para ela, isso é só mais uma refeição, só mais um dia. O bebê dentro da cesta se mexe. Posso ver o pano sujo tremendo. O choro já parou. Isso é pior. Muito pior. Quando o bebê para de chorar não é porque está bem. É porque não tem mais força. Porque está desistindo. Aperto o pedaço de pau que segurava desde que desci. É um galho seco que peguei do chão sem pensar. Por puro instinto. Não vai servir de muita coisa contra uma sucuri daquele tamanho. Elas podem ter 3, 4 metros. Podem esmagar um homem. Podem quebrar ossos, e esse pau na minha mão não passa de um palito. Mas é o que eu tenho. Olho ao redor procurando qualquer outra coisa. Pedra, faca, qualquer coisa. Só vejo terra, capim seco, cerca velha ao longe. Nada que sirva, nada que salve. Dou mais um passo. A mulher tenta falar. Os lábios se movem, mas não sai som. Ela força. Tenta de novo. Um sussurro rouco finalmente sai. Meu filho. Só isso. 2 palavras, mas carregam o peso do mundo inteiro. Olho para ela de novo. Ela é jovem. Não deve ter mais que 25 anos. O rosto está sujo, machucado. Tem um corte na testa. Sangue seco no canto da boca. A roupa está rasgada. Marcas roxas nos braços. Quem quer que tenha feito isso não teve pena. Não teve misericórdia. Vou tirar vocês daqui, digo. Minha voz sai mais firme do que eu esperava. Mais firme do que me sinto. Ela balança a cabeça. Não acredita. Ou não quer acreditar. Ou já perdeu a capacidade de ter esperança. A sucuri está a 10 metros agora. Posso ver os detalhes dela. O padrão das escamas. As manchas escuras no dorso. O tamanho da cabeça. É grande. Muito grande. Maior do que qualquer uma que já vi. Meu coração bate tão forte que ouço o sangue pulsando nos ouvidos. As mãos estão suando. A boca está seca. Toda a fibra do meu corpo grita para correr, para subir no cavalo, para ir embora, para deixar a natureza seguir seu curso, para não me meter onde não sou chamado. Mas meus pés não obedecem. Meus pés continuam andando em direção à cesta. 5 passos, 4 passos, 3 passos. A sucuri percebe o movimento. A cabeça dela vira na minha direção. Ela para, fica imóvel, nos observando, calculando.
decidindo se sou ameaça ou apenas mais carne. 2 passos, 1 passo, chego na cesta, olho para dentro e meu peito aperta. É uma menina, recém-nascida. Não deve ter nem uma semana de vida. O rostinho está vermelho, amassado, os olhinhos fechados, o corpo minúsculo envolto num pano que já foi branco, mas agora está marrom de terra e manchado. Ela não está chorando, está quieta, quieta demais. Abaixo a mão devagar, toco o peitinho dela. Sinto o coração batendo, fraco, rápido, mas batendo. Ela está viva. Um suspiro sai de mim sem que eu perceba. Um suspiro de alívio, de gratidão, de medo, tudo misturado. Pego a cesta com cuidado, levanto devagar para não acordar a menina, como se acordar fosse pior do que tudo que está acontecendo ao redor. Os braços tremem sob o peso, não porque é pesado, mas porque estou carregando uma vida que pode acabar nos próximos minutos. A sucuri se move de novo, rápido dessa vez. O corpo dela desliza pela terra com velocidade surpreendente. Ela não gosta que tiraram sua presa. Ela veio até aqui com propósito. Ela tem fome. Viro de costas para ela e corro até o cavalo. A cesta balança. A menina se mexe, mas não acorda. Coloco a cesta no chão, perto das patas do cavalo. Ele recua 1 passo, assustado, mas não foge. Fica! Ordeno. Não sei se ele entende. Não sei se vai obedecer, mas não tenho escolha. Viro de volta. A sucuri está a 5 metros da árvore agora. Ela se enrola sobre si mesma, prepara o bote. Ou talvez esteja apenas se posicionando. Não sei como essas coisas funcionam. Nunca precisei saber. Corro até a mulher. Puxo as correntes. Tentam quebrar. Nada. São fortes demais. Olho o cadeado. Velho, enferrujado, mas fechado. Trancado, sem chave. Onde está a chave? Pergunto urgente. Ela balança a cabeça. Não tem. Claro que não tem. Quem fez isso não deixaria a chave. Olho ao redor desesperado. Preciso de algo para quebrar o cadeado. Algo pesado, algo forte. Mas não tem nada, só terra, só capim, só silêncio. A sucuri está a 3 metros. Ela levanta a cabeça mais alto. A língua sai e entra rapidamente. Ela está decidindo, atacar ou recuar. Eu ou ela. Pego o galho de pau. Sei que é inútil. Sei que não vai funcionar, mas é tudo que tenho. A serpente avança. Dou 1 passo à frente, colocando meu corpo entre ela e a mulher. Levanto o pau. Grito. Um grito que vem de algum lugar primitivo dentro de mim. Um grito que meus ancestrais devem ter dado quando enfrentavam predadores sem armas, sem fogo, sem nada além da vontade de sobreviver. A sucuri para, me encara. Estamos a menos de 2 metros um do outro. Posso ver os olhos dela, pequenos, frios, sem emoção, sem raiva, sem medo, apenas fome. Agito o pau. Dou outro passo à frente. Grito de novo. Ela recua um pouco. Só um pouco, mas recua. Dou mais 1 passo, mais um grito. Ela se enrola sobre si mesma. A cabeça balança de um lado para o outro, avaliando, hesitando, e então de repente ela vira. O corpo inteiro dela se move em outra direção. Ela desliza para o lado, contornando, buscando outro ângulo. Ela está indo em direção ao cavalo, em direção à cesta. Meu sangue congela, meu corpo reage antes que minha mente processe. Corro mais rápido do que corria em anos. Os pulmões ardem, as pernas pesam, mas corro. A sucuri está rápida, muito rápida. Ela já está a 1 metro da cesta. Meio metro. Eu ainda estou a 3, não vou chegar a tempo. A cabeça dela se ergue sobre a cesta, a boca se abre levemente, e então o cavalo relincha. Um relincho alto, assustado, bravo, ele ergue as patas dianteiras e bate no chão com força, 1 vez, 2 vezes, bem perto da cabeça da serpente. A sucuri recua, assustada, confusa, e eu chego, pego a cesta, seguro contra o peito. Olho para a serpente. Ela me olha de volta. O sol desapareceu. O último raio sumiu atrás do horizonte. Estamos no crepúsculo agora.
Aquela luz cinza antes da escuridão completa. A sucuri se afasta, devagar, relutante, mas se afasta. Volta para o mato, desaparece entre os arbustos. Respiro, finalmente respiro, mas não acabou. Ainda tem a mulher, ainda tem as correntes, e ainda tem quem fez isso. Quem pode voltar, quem pode estar vindo agora. Olho para a estrada vazia, para o cerrado silencioso, para as sombras que crescem, e sei que a noite vai ser longa. A cesta está pesada nos meus braços. Não porque a menina pesa, mas porque agora ela é minha responsabilidade. Porque se algo acontecer com ela, vai ser por minha causa. Porque escolhi descer do cavalo, porque escolhi me envolver. Volto correndo para a árvore. A mulher está tremendo. Não sei se é frio, medo ou apenas o corpo desistindo aos poucos. Os olhos dela acompanham a cesta. Só a cesta. Nada mais importa. O mundo inteiro poderia estar pegando fogo ao redor e ela só veria aquele bebê. Ela está bem, digo. Minha voz sai ofegante, quebrada pelo cansaço da corrida. Está viva. A mulher fecha os olhos. Lágrimas escorrem pela sujeira no rosto. Lágrimas que deixam rastros limpos na pele empoeirada. Ela não fala, apenas chora. Um choro silencioso de quem já não tem forças para fazer barulho. Coloco a cesta no chão, encostada no tronco da árvore, longe o suficiente para que nenhum animal alcance rápido. Volto minha atenção para as correntes. Puxo de novo. Nada. Procuro algum ponto fraco. Alguma rachadura no elo. Alguma ferrugem que tenha corroído o metal a ponto de quebrar. Mas essas correntes, apesar de velhas, foram feitas para durar. Foram feitas para prender. Quanto tempo você está aqui? Pergunto enquanto examino o cadeado. Ela demora para responder. Quando fala, a voz é um fio de som. Desde a madrugada. Madrugada. Isso significa mais de 12 horas. 12 horas de sol batendo direto. 12 horas sem água, sem comida. Vendo o bebê ali no chão, indefeso, enquanto espera a morte chegar. Quem fez isso? Pergunto. Mas já sei que não importa. Não agora. Agora só importa tirar ela daqui. Por favor. Ela sussurra. Minha filha. Salva minha filha. Vou salvar as duas, respondo. Não sei se é promessa ou mentira. Não sei se consigo cumprir. Olho ao redor procurando qualquer coisa. Uma pedra grande. Um pedaço de ferro. Algo que eu possa usar para quebrar o cadeado. Mas a estrada está vazia. O cerrado oferece apenas terra, capim e espinhos. Então lembro do cavalo, das ferramentas que sempre carrego na bolsa de sela. Nem sempre, mas às vezes, dependendo do dia, dependendo do trabalho. Corro até ele, abro a bolsa de couro. Minhas mãos tremem enquanto reviro o conteúdo. Um pedaço de corda, um canivete pequeno, uns pregos velhos, e então meus dedos tocam metal frio. Ferro. Puxo para fora, uma barra de ferro, não muito grande. Talvez 30 centímetros, mas pesada, sólida. Uso ela para fazer alavanca quando preciso tirar mourão velho da terra. Pode funcionar. Volto correndo. O crepúsculo está ficando mais escuro. As primeiras estrelas aparecem. A lua ainda não nasceu. Logo vai estar tudo preto. Encaixo a ponta da barra de ferro na argola do cadeado. Posiciono. Respiro fundo. E puxo com toda a força. O metal range, o cadeado resiste. As correntes tilintam, mas não quebra. Ajusto a posição. Tento de novo. Os músculos dos braços ardem. As mãos escorregam no metal suado. O ombro grita de dor, mas eu puxo. Puxo como se minha vida dependesse disso. Como se a dela dependesse. Como se tudo dependesse. E então ouço um estalo. O cadeado não quebrou, mas a argola velha da corrente, corroída pela ferrugem e pelos anos, cedeu. A corrente se solta de um lado. A mulher quase cai. Os braços que estavam sustentados pelas correntes desabam. Ela geme de dor. Os músculos devem estar dormentes, os ossos protestando, mas ela está livre. Pelo menos de um lado. Aguenta mais um pouco, digo. Já estou trabalhando no outro lado. Encaixo a barra. Puxo.
Desta vez vai mais rápido, talvez porque já sei o que fazer, talvez porque a adrenalina está correndo nas veias, talvez porque sei que não temos tempo, mas um estalo. A segunda corrente se solta, a mulher desaba, as pernas não seguram. Ela cai de joelhos no chão, as mãos ainda presas nas correntes que pendem soltas, mas livres da árvore. Ela se arrasta até a cesta. Pega a filha nos braços, aperta contra o peito, chora. Balbucia coisas que não consigo entender, palavras sem forma. Apenas sons de alívio, de amor, de desespero que finalmente encontra um respiro. Olho para a estrada, ainda vazia. Olho para o cerrado, ainda quieto, mas a quietude não me acalma. Pelo contrário, quanto mais silencioso está, mais errado parece. Consegue andar? Pergunto. Ela tenta se levantar. As pernas tremem. Ela cai de novo. Não consigo. Não temos tempo para isso. Quem fez isso pode voltar. Pode ter ouvido o barulho do metal quebrando. Pode estar vindo agora. Pego ela pelo braço. Puxo para cima. Ela pesa menos do que deveria. Mal tem carne nos ossos. Quantos dias sem comer direito? Quantas semanas de terror antes disso? Vamos, digo firme. Você vai conseguir. Ela segura a filha com um braço e se apoia em mim com o outro. Damos passos trôpegos até o cavalo. Cada passo parece uma eternidade. Cada som no mato parece uma ameaça. Chegamos no cavalo. Ele está nervoso. As orelhas se movem captando cada som. Os olhos arregalados. Ele quer ir embora. Eu também quero. Eu não sei montar. Ela sussurra. Não precisa saber. Só precisa ficar em cima. Ajudo ela a subir. É difícil. Ela quase cai 2 vezes. Mas conseguimos. Ela fica sentada torta, segurando a menina contra o peito, as pernas mal alcançando os estribos. Subo atrás dela. O cavalo reclama do peso extra, mas aguenta. Pego as rédeas. Estou prestes a apertar as pernas para fazer ele andar quando ouço. Um som, distante, mas inconfundível, motor, caminhonete, vindo na nossa direção. Meu sangue congela. Olho para a estrada. Ainda não dá para ver, mas o som está ficando mais alto, mais perto. Segura firme, digo, e toco o cavalo. Ele dispara. Não pela estrada. Não podemos usar a estrada. Se tem alguém vindo, vão nos ver. Vão nos alcançar. Uma caminhonete é mais rápida que um cavalo. Entramos no cerrado. O cavalo pula um arbusto. Desvia de uma árvore. Eu puxo as rédeas tentando guiá-lo, mas também deixando ele escolher o caminho. Ele enxerga melhor que eu nessa luz fraca. Ele conhece esse tipo de terreno. A mulher geme a cada solavanco. Segura a filha com tanta força que tenho medo de machucar. Mas ela não solta. Não vai soltar. O som do motor está mais alto agora. Olho para trás. Vejo as luzes. 2 faróis cortando a escuridão crescente. A caminhonete para na árvore. Exatamente onde estávamos. Portas se abrem. Vozes. Altas. Bravas. Cadê eles? Cadê? Não é uma voz. São várias. 3. Talvez 4. As correntes estão quebradas. Procura. Não podem estar longe. Lanternas acendem. Feixes de luz cortam a noite varrendo o cerrado. Abaixo a cabeça. Pressiono as pernas no cavalo. Ele entende. Acelera. Galhos chicoteiam meu rosto. Espinhos rasgam a camisa. Mas não paramos. Ali! Zi, algo ali! Um grito mais alto, mais perto do que deveria. Olho para trás de novo. 2 homens estão correndo mato adentro. Carregam lanternas e armas. Consigo ver o brilho do metal. Meu coração dispara. Não é mais só fuga. É perseguição. Segura! Grito para a mulher. O cavalo pula um tronco caído. Ela quase escorrega. Seguro ela pela cintura com um braço enquanto seguro as rédeas com o outro. A menina começa a chorar. Um choro fino, assustado. Para aí! Uma voz. Muito perto. Perto demais. Um estampido. Um tiro. O som explode na noite silenciosa. O cavalo relincha assustado, mas não para. Corre mais rápido. Outro tiro. A bala passa assobiando. Não sei onde acertou. Só sei que não foi em nós. Entramos numa parte mais densa do cerrado. Árvores mais próximas. Arbustos mais altos.
A escuridão é quase completa aqui, mas isso funciona para os dois lados. Eles não nos veem, mas nós não vemos o caminho. O cavalo tropeça, quase cai. Recupera o equilíbrio no último segundo. Meu estômago revira. Os gritos atrás de nós ficam mais distantes. As luzes das lanternas piscam entre as árvores, mas não nos alcançam. Talvez estejamos ganhando distância, ou talvez eles estejam apenas mudando de estratégia. Não posso parar para descobrir. Sigo em frente, mais fundo no cerrado, mais longe da estrada, mais longe da segurança, mas também mais longe deles. A lua finalmente aparece, crescente, fina, dá pouca luz, mas é melhor que nada. Consigo ver as silhuetas das árvores agora. Consigo desviar melhor. A mulher está desacordada, ou quase. A cabeça pende para frente. Só a mão continua firme segurando a filha. Mesmo inconsciente, ela não solta. Aguenta, sussurro. Não sei se ela ouve. Aguenta só mais um pouco. Mas aguentar quanto? Ir para onde? Não sei onde estamos. Não sei onde essa fuga termina. Só sei que não pode terminar aqui. Não pode terminar com eles nos encontrando. Atrás de nós, na distância, ouço o motor da caminhonete ligando de novo. Eles estão voltando para o veículo. Vão tentar nos cercar. Vão pegar outra estrada. Vão nos cortar o caminho. E eu, no meio do cerrado, com um cavalo cansado, uma mulher desmaiada e um bebê chorando, preciso encontrar um lugar. Qualquer lugar, um lugar onde possamos desaparecer antes que eles nos achem. Capítulo 4. A casa abandonada. O cavalo está ofegante. Sinto os flancos dele subindo e descendo rápido demais sob minhas pernas. A espuma branca escorre pelo pescoço. Ele não pode continuar assim. Nenhum animal pode. Mas se pararmos agora, se eles nos alcançarem, nada disso vai ter valido de nada. A mulher está mole nos meus braços. A cabeça balança a cada movimento. Só a mão continua firme na menina. O bebê parou de chorar. Não sei se isso é bom ou ruim. Silêncio em bebê nunca foi coisa boa. Mas não posso parar para verificar. Não agora. Atravessamos um córrego seco. Pedras soltas rolam sob os cascos do cavalo. Ele escorrega, mas não cai. Sobe a margem do outro lado. Entramos numa área mais aberta. Menos árvores, mais capim. A lua ilumina o suficiente para ver uns 20 metros à frente. E então vejo algo. Uma estrutura, escura, baixa, meio escondida atrás de um conjunto de árvores altas. Uma casa. Ou o que sobrou de uma. Toco o cavalo na direção dela. À medida que nos aproximamos, os detalhes aparecem. Paredes de adobe. Telhado de telha. Meio caído de um lado, janelas sem vidro, porta pendurada em uma dobradiça só. Uma construção velha, abandonada, esquecida, perfeita. Desmonto antes do cavalo parar completamente. Minhas pernas quase cedem quando tocam o chão. Estão dormentes, doloridas, mas não tenho tempo para sentir dor. Pego a mulher. Ela geme baixinho quando a tiro do cavalo. Os olhos se abrem por um segundo, vidrados. Perdidos, depois fecham de novo. Estamos em segurança. Minto, porque não estamos. Ainda não estamos. Mas ela precisa ouvir isso. Precisa acreditar nisso. Carrego ela até a casa. A porta range quando empurro. O som ecoa no silêncio. Alto demais, mas não há escolha. Dentro está escuro. Aquele tipo de escuridão pesada que parece sólida. Espero meus olhos se ajustarem. Aos poucos, formas aparecem, parede descascada, chão de terra batida, uma mesa quebrada num canto, uma cadeira sem encosto, nada mais. Coloco a mulher no chão, encostada na parede mais afastada da porta. Ela se encolhe, abraçando a filha. A menina está quieta, quieta demais. Aproximo o meu rosto dela. Sinto a respiração, fraca, mas presente, ainda viva. Por enquanto. Volto para a porta. O cavalo está parado onde deixei. A cabeça baixa, os flancos ainda subindo e descendo. Ele precisa de água, comida, descanso. Mas não temos nada disso. Pego as rédeas e levo ele para trás da casa. Tem uma árvore grande, amarro ele ali.
Frouxo o suficiente para que possa se mover, mas firme o suficiente para não fugir se assustar. Volto para dentro, me ajoelho ao lado da mulher. Mesmo na escuridão, vejo que ela está mal, muito mal, os lábios rachados. A respiração superficial, a pele fria ao toque. Ela precisa de água, de comida, de um médico. Não tenho nada disso. Como você se chama? Pergunto baixo. Ela não responde. Talvez não tenha ouvido, talvez não tenha forças. Meu nome é João, digo, mesmo sem ela perguntar. Falar parece importante, parece humano. Vou cuidar de você e da sua filha. Ainda nenhuma resposta. Mas a mão dela aperta a menina mais forte, ainda consciente o suficiente para proteger. Vou até a janela. Olho para fora com cuidado. A noite está totalmente escura agora. A lua crescente dá pouca luz. Consigo ver as silhuetas das árvores, o capim balançando com o vento que finalmente voltou. Nada mais. Nenhum farol, nenhuma lanterna, nenhum som de motor. Talvez tenhamos conseguido. Talvez eles tenham perdido nosso rastro, ou talvez estejam apenas esperando o amanhecer, esperando a gente sair do esconderijo. Sento no chão ao lado da porta, as costas contra a parede. De onde estou, consigo ver a porta e a janela. Consigo ver a mulher e o bebê. Consigo ver se alguém chegar. O silêncio é opressivo, aquele tipo de silêncio que zune nos ouvidos, que faz cada pequeno som parecer uma explosão. O vento nas árvores, um galho caindo, o cavalo resfolgando lá fora, meu próprio coração batendo. Fecho os olhos por um segundo. Só um segundo. E ela está lá, minha esposa. Sempre está quando fecho os olhos. Sempre esteve desde que morreu. No começo era o rosto dela no hospital, pálida, fina, se apagando aos poucos. Depois virou o rosto dela no caixão, serena, quieta, finalmente sem dor. Agora é o rosto dela em dias melhores, sorrindo, rindo, viva. Abro os olhos rápido. Não posso pensar nisso agora. Não posso deixar o passado entrar. Não aqui. Não quando preciso estar presente. Mas o passado não pede licença. Ele invade. Ele consome. Lembro do dia que ela me disse que estava doente. A gente estava na cozinha. Ela acabara de fazer café. O cheiro enchia a casa. Ela estava encostada na pia, as mãos tremendo, os olhos cheios de lágrimas que tentava segurar. João, preciso te contar uma coisa. E eu soube. Antes dela falar, eu soube. Algo no jeito que ela olhou. Algo no silêncio que veio antes das palavras. Levamos ela em 3 hospitais. Gastamos tudo o que tínhamos. Vendemos gado. Vendemos terra. Vendemos tudo que não era essencial. E no fim, não foi suficiente. Nunca é suficiente quando Deus já decidiu. Ela morreu numa terça-feira, de manhã cedo. O sol estava nascendo, os passarinhos estavam cantando, como se o mundo não soubesse que estava acabando, como se a vida devesse continuar igual, mesmo depois de perder a única coisa que importava. Enterramos ela no cemitério da cidade, pequeno, empoeirado, com cruzes tortas e flores secas. Voltei para casa naquele mesmo dia, sozinho, para uma casa que de repente parecia enorme, para um silêncio que nunca mais foi embora. E jurei naquele dia que nunca mais ia me envolver, que nunca mais ia me importar, que ia viver o resto dos meus dias fazendo o mínimo necessário para continuar respirando e nada mais. Mas aqui estou, numa casa abandonada, com 2 estranhas, fugindo de homens armados, envolvido até o pescoço. Por quê? Olho para a mulher encolhida na parede, para o bebê nos braços dela. E sei por quê. Porque vi minha esposa naquela árvore. Vi o desespero que vivi. Vi a impotência que senti. E não consegui passar reto. Porque talvez, só talvez, salvar elas seja uma forma de salvar a mim mesmo. Um som lá fora me tira dos pensamentos. O cavalo relinchando. Baixo, nervoso. Levanto rápido. Vou até a janela. Olho para fora. A princípio não vejo nada. Só escuridão, só sombras. Mas então vejo um movimento, sutil, entre as árvores. Algo se movendo. Ou alguém. Meu corpo inteiro fica tenso.
A mão procura automaticamente pela arma que não tenho, pela faca que não carrego, pelo pedaço de pau que deixei cair em algum lugar do cerrado. O movimento de novo, mais perto, definido agora. Uma figura humana, caminhando devagar, cautelosa. Meu coração dispara. Olho ao redor procurando qualquer coisa para me defender. A cadeira quebrada. Pego uma das pernas soltas. Madeira podre, mas é melhor que nada. A figura se aproxima da casa. Para a uns 10 metros. Fica parada, como se estivesse ouvindo, sentindo. Prendo a respiração. Não me mexo, não faço som. A mulher atrás de mim geme baixinho. Um gemido de dor ou de medo. Não importa. Foi alto o suficiente. A figura vira na direção da casa e então começa a andar, direto para a porta. Aperto a perna da cadeira com tanta força que a madeira range. Me posiciono ao lado da porta. Pronto. Se entrar, vou bater primeiro e perguntar depois. Os passos ficam mais altos, mais pertos. Param bem em frente à porta. Silêncio. Um silêncio que dura uma eternidade. E então a voz. Sei que está aí dentro. Uma voz de homem. Grave. Calma. Calma demais. Pode sair. Não vou machucar. Não respondo. Não me mexo. Poderia ser verdade. Ou poderia ser armadilha. Escuta. A voz continua. Vi vocês fugindo. Vi a caminhonete indo atrás. Não sou deles. Ainda não respondo. Meu nome é Pedro. Moro a uns 3 quilômetros daqui. Quando ouvi os tiros, vim ver. Uma pausa. Se fosse um deles, já teria chamado os outros. Não chamei. Faz sentido. Ou é uma mentira muito boa. Por favor, a voz tem um toque de urgência agora. Aquela mulher precisa de ajuda. E o bebê também. Minha esposa era parteira. Pode ajudar. Olho para trás. Para a mulher desmaiada. Para o bebê que não faz som. Ele tem razão. Elas precisam de ajuda. Ajuda que eu não posso dar. Mas confiar em estranho no meio da noite depois de tudo que aconteceu? Como eu sei que está falando a verdade? Finalmente falo. Minha voz soa rouca, desconfiada. Não sabe. Ele responde honesto. Mas não tem muita escolha, tem? E essa é a verdade mais brutal de todas. Não tenho escolha. Abro a porta devagar. A madeira range alto demais na noite quieta. A perna da cadeira ainda está na minha mão, levantada, pronta para descer se for preciso. Do outro lado está um homem, talvez uns 50 anos, baixo, magro, cabelo grisalho escapando de um chapéu velho, mãos vazias, levantadas na altura do peito para mostrar que não tem arma. Os olhos cansados, mas gentis. O tipo de rosto que trabalhou duro a vida inteira e não tem energia sobrando para a maldade. Trouxe água, ele diz, apontando para uma garrafa amarrada na cintura por um barbante. E um pedaço de pão. Não é muito, mas é o que tinha. Olho para ele. Depois para a garrafa. Depois para trás, onde a mulher está caída. Por que está ajudando? Ele abaixa as mãos devagar. Dá de ombros. Porque quando as coisas ficam ruins, é isso que a gente faz. Ajuda. Uma pausa. Ou pelo menos é o que deveria fazer. Algo na voz dele me faz acreditar. Ou talvez seja só o desespero, o cansaço, a necessidade de acreditar que ainda existe gente boa no mundo. Abaixo a perna da cadeira, abro a porta mais. Ele entra. A luz da lua entrando pela janela ilumina o suficiente para ele ver. Os olhos dele vão direto para a mulher no chão. Depois para o bebê. A expressão muda. Fica séria. Preocupada. Quanto tempo ela está assim? Não sei. Encontrei elas amarradas numa árvore. Ela já estava mal. Ele se ajoelha ao lado dela, tira a garrafa da cintura, abre, molha os dedos e passa nos lábios dela. Gentil, cuidadoso. Está desidratada, muito desidratada. Ele olha para mim. Preciso levar ela para minha casa. Minha esposa vai saber o que fazer. E se for armadilha? Se fosse armadilha, você já estaria morto. A lógica é simples, brutal, mas verdadeira. Tem um cavalo? Ele pergunta. Lá atrás. Bom, a gente coloca ela no cavalo. Minha casa não é longe. 15 minutos andando devagar. 15 minutos parecem uma eternidade quando tem gente te caçando. Mas olho para a mulher, para o bebê,
E sei que ele tem razão. Se ficarem aqui, vão morrer. Se eu tentar cuidar delas sozinho, vão morrer. A única chance é confiar. Está bem, digo, mas eu vou armado. Ele olha para a perna da cadeira na minha mão. Quase sorri. Quase. Justo. Pego a mulher com cuidado. Ela está ainda mais leve que antes, como se estivesse se apagando aos poucos. O bebê se mexe no colo dela. Um gemido baixo, fraco, mas pelo menos é um som. Pedro vai na frente, abre a porta, olha para fora, escuta. Depois acena para mim seguir. Saímos. A noite está fria agora. O vento sopra mais forte. As árvores balançam. Sombras dançam no chão. Tudo parece uma ameaça. Tudo parece um predador esperando. Vou buscar o cavalo. Ele está inquieto. As orelhas se mexendo. Os olhos arregalados. Mas me deixa chegar perto. Me deixa subir com a mulher nos braços. Pedro caminha na frente. Não usa lanterna. Não faz barulho. Apenas anda como quem conhece cada pedra, cada buraco, cada árvore. Alguém que nasceu aqui, que viveu aqui, que vai morrer aqui. Seguimos em silêncio. O único som é o cavalo pisando. Minha respiração, o vento, tudo o mais está quieto. Quieto demais. A cada minuto que passa, espero ouvir gritos, tiros, motor de caminhonete. Mas nada vem. Só silêncio. E de alguma forma, o silêncio é pior que qualquer som. Depois do que parece uma hora, mas provavelmente é só 10 minutos, vejo uma luz, fraca, amarelada, tremulante, uma lamparina na janela de uma casa pequena, madeira velha, telhado baixo, cerca de arame ao redor, um cachorro late dentro, agudo, avisando. Calma, trovão. Pedro fala baixo. O cachorro reconhece a voz, para de latir, mas continua rosnando baixinho. Chegamos na porta. Pedro bate 3 vezes. Um código. A porta se abre quase imediatamente. Uma mulher aparece, mais velha que ele. Cabelo branco preso num coque. Rosto enrugado, mas olhos vivos. Espertos. Ela olha para mim, para a mulher nos meus braços, para o bebê. Não faz perguntas. Apenas abre a porta mais. Entra. Rápido. Entro. O interior é pequeno. Uma sala que serve de cozinha. Uma mesa de madeira, 2 cadeiras. Um fogão a lenha no canto. Uma porta fechada que deve levar para o quarto. A lamparina na mesa ilumina tudo com luz dourada e dançante. Põe ela aqui. A mulher aponta para a mesa. Coloco a mulher com cuidado. A cabeça dela pende para o lado. O bebê ainda está apertado contra o peito. A mulher trabalha rápido. Tira o bebê dos braços da mãe. Entrega para Pedro sem olhar. Começa a examinar a mulher. Abre as pálpebras. Olha os olhos. Sente o pulso. Abre a boca e olha dentro. Toca a pele, a testa, o pescoço. Desidratação severa, ela fala. Não para mim, para ninguém. Apenas constata. Ferimentos nos pulsos. Infecção começando. Ela olha para mim. O que aconteceu? Conto. Rápido. Sem detalhes, só o necessário, a árvore, as correntes, a sucuri, a fuga. Ela escuta sem interromper. Quando termino, apenas a cena, como se histórias assim fossem comuns, como se o horror fosse apenas mais um dia no sertão. Vou precisar de água quente, ela diz para Pedro, e panos limpos, os do baú. Pedro entrega o bebê para mim. Vai para o fogão, começa a trabalhar. A lamparina projeta sombras longas nas paredes. Tudo parece real, como um sonho ou um pesadelo. Olho para o bebê nos meus braços. É a primeira vez que seguro ela direito, com luz. A primeira vez que vejo o rosto dela claramente, pequeno, vermelho, enrugado como todos os recém-nascidos, os olhinhos fechados, a boquinha se mexendo como procurando algo. Ela precisa mamar, a mulher diz, sem tirar os olhos da mãe. Mas a mãe está fraca demais. Vou ter que fazer mingau ralo, ver se ela aceita. Vai ficar bem? Pergunto. Não sei se estou falando da mãe ou da filha. Talvez as duas. Se Deus quiser, ela responde, e é a única resposta honesta que existe. Pedro traz a água quente. A mulher pega os panos. Começa a limpar os ferimentos da mãe. A água fica vermelha. A mulher inconsciente geme, se contorce.
mas não acorda. Segura ela. A mulher ordena. Entrego o bebê para Pedro. Vou até a mesa. Seguro os ombros da mulher ferida. Ela está quente. Quente demais. Febre. A mulher mais velha trabalha rápido. Limpa. Passa algo que cheira forte. Ervas, talvez. Ou alguma coisa que ela mesma fez. Amarra os pulsos com pano limpo. Apertado, mas não demais. Pronto, ela diz finalmente. Limpa as mãos num pano. Agora é esperar. Ver se a febre baixa. Se o corpo aguenta. E se não aguentar? Ela me olha. Os olhos cansados, tristes, mas não surpresos. Aí a gente enterra ela. E cuida da menina. A crueza da resposta me acerta como soco. Mas é a verdade. Nua, crua, sem enfeite. Pedro coloca o bebê num cesto forrado com pano macio. Coloca o cesto perto do fogão para manter aquecido. A menina finalmente dorme. Um sono agitado, mas sono. E você? A mulher pergunta, olhando para mim. Está machucado? Olho para mim mesmo. Não tinha reparado. Mas agora que ela fala, sinto arranhões nos braços, um corte na testa, a camisa rasgada, sangue seco em lugares que não lembro ter me machucado. Não é nada. Senta, ela ordena. Não é pedido, é ordem. Sento, ela limpa os arranhões. Dói, mas não reclamo. Dor física é fácil. Dor física passa. A outra não. Quando ela termina, me leva um copo de água. Bebo tudo, não percebi que estava com tanta sede. Ela traz outro. Bebo também. Obrigado, digo. Para ela, para Pedro, para os dois. Não precisa agradecer, Pedro responde. Está sentado numa cadeira, o cachorro deitado aos pés dele. Qualquer um faria o mesmo, mas sabemos que não é verdade. A maioria não faria. A maioria passaria reto. Como eu quase fiz. Eles vão procurar, digo. A realidade voltando. O perigo voltando. Quem fez aquilo não vai desistir. Eu sei, Pedro concorda. Por isso você não pode ficar. Quando amanhecer, precisa ir. E elas? Ficam conosco. Por enquanto, até melhorarem. Não posso deixar elas. Pode e vai. A mulher fala, firme, definitiva. Se ficar, traz o perigo para cá, para nós, para elas. Precisa ir, procurar ajuda, polícia, alguém. Ela tem razão. Eu sei que tem. Mas a ideia de ir embora, de deixar elas aqui, de não saber se vão sobreviver, aperta algo dentro de mim. A cidade mais próxima é a 40 quilômetros, Pedro diz. Se sair antes do sol nascer, chega antes do meio-dia. Consegue trazer ajuda. 40 quilômetros, no cavalo cansado, sem saber se vou encontrar ajuda, ou se a ajuda vai acreditar, ou se vai chegar a tempo, mas é a única chance. Está bem, concordo. Saio antes do amanhecer. Pedro acena, levanta. Então descansa um pouco. Tem umas 2 horas até clarear. Vou acordar você. Deito no chão, perto da porta, onde consigo ver tudo. A mulher na mesa, o bebê no cesto, a porta, a janela. Fecho os olhos só um segundo e caio num sono sem sonhos. Ou talvez cheio deles, não sei mais a diferença. Acordo com a mão de Pedro no meu ombro. Ainda está escuro, aquela escuridão densa de antes do amanhecer. A lamparina está mais baixa agora. A chama trêmula, quase apagando. Está na hora. Ele sussurra. Levanto rápido. O corpo protesta. Todos os músculos doloridos, as costas travadas, mas não tenho tempo para sentir. Olho para a mesa. A mulher ainda está lá, ainda imóvel, mas o peito sobe e desce, respirando. Como ela está? Viva! A esposa de Pedro responde. Ela não dormiu. Está sentada numa cadeira ao lado da mesa, uma mão sobre a testa da ferida. A febre baixou um pouco, mas ainda está alta. Olho para o cesto. O bebê dorme. Quieta, pequena demais, frágil demais. E ela tomou um pouco de mingau durante a noite. Não muito, mas o suficiente. A mulher me olha. Vai sobreviver. As duas vão, se você fizer sua parte. A pressão das palavras pesa. Tudo depende de mim agora, de eu conseguir chegar na cidade, de conseguir ajuda, de voltar a tempo. Pedro me entrega um embrulho.
pano amarrado com barbante. Pão e carne seca. Não é muito, mas vai te aguentar até a cidade. Pego o embrulho, guardo na cintura. Não sei como agradecer. Então não agradece. Só vai. E volta com ajuda. Saímos. O ar da madrugada é frio, gelado. O tipo de frio que corta a pele. O céu está começando a clarear no horizonte. Uma linha fina de cinza separando a terra do céu. As estrelas ainda brilham, mas já estão apagando. O cavalo está onde Pedro deixou amarrado. Comeu capim durante a noite. Bebeu água que Pedro trouxe. Descansou. Ainda está cansado, mas melhor que ontem. Subo na sela. As mãos pegam as rédeas. Pedro me olha de baixo. O rosto sério na penumbra. Cuidado na estrada. Eles devem estar procurando ainda. Vou sair pelo mato. Evitar as estradas principais. Bom, e quando chegar na cidade, procura o delegado. José Carlos. Homem bom, vai ajudar. Aceno. Viro o cavalo. Estou prestes a ir quando Pedro fala de novo. Ei, olho para trás. Você fez a coisa certa. Ontem, na árvore, podia ter passado reto. Não passou. Isso conta. As palavras ficam no ar entre nós. Não respondo. Apenas toco o cavalo e sigo. O cerrado está silencioso. Nenhum pássaro ainda. Nenhum som além dos cascos na terra. Sigo por uma trilha estreita que Pedro me indicou. Uma trilha que os animais usam. Menos visível, mais segura. A claridade cresce devagar. O cinza vira azul claro. As sombras começam a ter forma. Consigo ver melhor agora. As árvores, as pedras, o caminho à frente. Penso na mulher, no bebê, em tudo o que aconteceu nas últimas horas. Parece impossível, parece coisa de filme, de história que a gente ouve e não acredita. Mas aconteceu, está acontecendo, e eu estou no meio. Por quê? Por que tive que passar por aquela estrada naquela hora? Por que tive que ver? Por que não pude ficar na minha vida vazia, mas segura? Mas sei a resposta. Sempre soube. Desde o momento que desci do cavalo ontem. Porque algumas coisas a gente não escolhe. Algumas coisas escolhem a gente. E quando escolhem, só resta aceitar ou se tornar outra coisa. Algo menor. Algo que não consegue mais se olhar no espelho. O sol nasce, vermelho, enorme, tingindo tudo de laranja. As nuvens pegam fogo. O cerrado acorda. Os pássaros começam a cantar. As cigarras começam seu canto monótono. A vida continua, indiferente ao drama humano, indiferente à dor, ao medo, à morte. Passo por um córrego. O cavalo bebe. Bebo também. A água está fria, limpa, mata a sede, mas não o medo que cresce no peito. 40 quilômetros. Pedro disse 40 quilômetros. Já fiz uns 5, talvez. Faltam 35. 3 horas, talvez 4, dependendo do terreno. Sigo. O sol sobe. O calor começa. O suor escorre. A camisa gruda no corpo. O cavalo resfolga, mas não para. Bom cavalo. Leal. Continua mesmo cansado, mesmo sem entender por quê. Vejo uma estrada de terra à frente, larga, bem usada, marcas de pneu recentes. Paro, olho para os dois lados, vazia. Mas atravessar é perigoso, muito aberto, muito exposto. Não tenho escolha, preciso atravessar. Toco o cavalo, ele trota, rápido. Atravessamos a estrada em segundos, entramos no mato do outro lado. O coração disparado, as mãos suando nas rédeas. Nada acontece, ninguém aparece, apenas o silêncio quente do cerrado. Sigo, mais quilômetros, mais calor, mais cansaço. O corpo dói, a cabeça pesa, mas não paro, não posso parar. E então ouço, distante, mas inconfundível, motor. Paro, escuto, tentando identificar a direção. Vem da esquerda, da estrada que acabei de atravessar talvez, ou de outra paralela. O som fica mais alto, mais próximo. Uma caminhonete, talvez 2. Desço do cavalo, rápido. Levo ele para trás de um conjunto de árvores grandes. Ficamos escondidos, quietos. O cavalo sente a tensão. As orelhas se mexem, mas não faz som. O motor fica mais alto. E então vejo uma caminhonete velha, azul,
levantando poeira. Passando na estrada que atravessei minutos atrás. Dentro 2 homens, um dirigindo, outro olhando para os lados, procurando. Varrem o cerrado com olhos atentos, caçando. Prendo a respiração. Não me mexo. Sou uma estátua, uma sombra. Nada. A caminhonete passa. O som vai diminuindo, desaparecendo na distância. Espero. Conto até 100. Devagar. Só então respiro normal. Foram eles. Tenho certeza. Os mesmos que perseguiram ontem, ainda procurando, ainda caçando. Não desistiram. Não vão desistir. Subo no cavalo de novo. Preciso ser mais cuidadoso, mais atento. Um erro e me acham. Um erro e tudo termina aqui. Sigo mais devagar agora, parando a cada som estranho, a cada movimento no canto do olho. Paranoia? Talvez. Mas paranoia mantém vivo. O sol está alto quando vejo. Na distância, telhados, muitos telhados, casas. A cidade, 40 quilômetros. Consegui. Ainda estou vivo. Ainda tenho chance. Acelero. O cavalo sente a urgência. Trota mais rápido. As casas ficam maiores, mais próximas. Ruas de terra, pessoas, movimento, civilização. Entro na cidade. As pessoas olham. Um homem sujo de terra, num cavalo cansado. Olham, mas não perguntam. No interior, a gente aprende a não perguntar. Onde fica a delegacia? Pergunto para um homem sentado na calçada. Ele aponta. 3 ruas para frente. Vira à esquerda. Sigo as direções. Vejo o prédio. Pequeno. Paredes brancas descascadas. Uma bandeira do Brasil desbotada tremulando num mastro. Uma viatura velha estacionada na frente. Desmonto. Amarro o cavalo. Subo os degraus. Entro. Dentro tem uma mesa. Um ventilador velho no teto girando devagar. Um homem de uniforme sentado, barrigudo, uns 50 anos, lendo o jornal. Ele levanta os olhos quando entro. Posso ajudar? Preciso falar com o delegado José Carlos. Sou eu. Ele fecha o jornal. Me olha de cima a baixo. O que aconteceu? E eu conto. Tudo. Desde o começo. A árvore, as correntes, a mulher, o bebê, a sucuri, a fuga, os tiros, Pedro, tudo. Ele escuta em silêncio, o rosto impassível. Quando termino, ele fica quieto, pensando, processando. Essa estrada que você fala, ele diz finalmente, fica na divisa com a fazenda dos Ferreira. Ferreira? Família poderosa. Donos de metade das terras aqui em volta. Uma pausa. O filho mais velho, Rogério, teve problemas antes. Violência, abuso. Mas nunca conseguimos provar nada. Sempre escapava. E agora? Agora temos uma vítima. Temos testemunha. Ele se levanta, pega o cap. Temos o que precisamos. Mas precisa ser rápido. A mulher está mal. E eles ainda estão procurando. Vou buscar reforço. Vamos até a casa que você falou. Pegamos a mulher e o bebê. Trazemos para cá. Depois vamos atrás dos Ferreira. E se eles chegarem lá antes? Não vão. Ele coloca o cap. Vou chamar mais gente. Vamos armados, se tentarem algo pior para eles. Ele sai. Volta minutos depois com mais 3 policiais. Todos armados. Entram numa caminhonete da polícia. Você vem com a gente. José Carlos fala. Vai ter que mostrar o caminho. Subo na carroceria, seguro na grade. O motor liga. Saímos, de volta ao cerrado, de volta ao perigo. Mas dessa vez não estou sozinho. Dessa vez tenho chance. Ou pelo menos é nisso que quero acreditar. A caminhonete sacode na estrada de terra. Cada buraco, cada pedra parece maior do que é. Me seguro na grade da carroceria. O vento bate no rosto. Quente, seco, cheio de poeira que gruda nos olhos, na boca, na pele. Ao meu lado estão 2 policiais, jovens. Não devem ter mais que 25 anos. Seguram as armas com as 2 mãos. Os rostos tensos. Sabem que isso pode dar errado. Sabem que família Ferreira não brinca. Sabem que poder e dinheiro torcem as regras. Na cabine, José Carlos dirige. Outro policial ao lado dele. Mais velho, calejado.
Olha pela janela com expressão de quem já viu coisa demais para se surpreender. Indico o caminho. Vira aqui. Segue reto ali. Passa pelo córrego seco. Tudo parece diferente de dia. A luz clara revela detalhes que a noite escondia. Mas reconheço. A árvore torta. A cerca velha. O caminho que segui no escuro. É por ali, aponto. Uns 2 quilômetros mais. A casa de Pedro. José Carlos acena, acelera. A caminhonete geme, mas obedece. Meu coração dispara. E se chegamos tarde? E se os Ferreira acharam Pedro? E se a mulher morreu durante a noite? E se o bebê não resistiu? 1000 pensamentos correm pela cabeça. 1000 medos. 1000 culpas que ainda nem aconteceram, mas já pesam. Vejo a casa à frente, pequena, humilde. A fumaça sobe do telhado. Sinal de fogo no fogão, sinal de vida. A caminhonete para na frente. Descemos. José Carlos bate na porta. 3 batidas. Forte. Oficial. A porta se abre. Pedro aparece. Os olhos arregalados ao ver os uniformes. O rosto pálido. Depois me vê. Relaxa um pouco. Trouxe ajuda. Digo. Pedro abre a porta mais. Entramos. Dentro tudo está como deixei. A lamparina apagada agora. Luz do sol entrando pela janela, a esposa de Pedro ao lado da mesa. E na mesa, a mulher, acordada, os olhos abertos, ainda fracos, ainda confusos, mas abertos, vivos. Ela acordou faz 1 hora, a esposa de Pedro explica. Tomou água, comeu um pouco, está fraca, mas vai sobreviver. Algo se solta dentro do meu peito, um peso que nem sabia que estava carregando. Ela está viva. Conseguimos. José Carlos se aproxima da mesa. Tira o cap. Fala gentil. Devagar. Meu nome é José Carlos. Sou delegado. Vim ajudar. Pode me contar o que aconteceu? A mulher olha para ele. Depois para mim. Reconhecimento nos olhos. Depois volta para o delegado. Tenta falar. A voz sai rouca, quebrada. Ele me pegou, me levou. Quem? José Carlos pergunta suave. Pode me dizer quem? Rogério Ferreira. Silêncio na sala. Todos ouvem, todos entendem o peso daquele nome. Continue. José Carlos encoraja. No seu tempo. E ela conta, aos poucos, pausando para respirar, para beber a água que a esposa de Pedro oferece, para secar as lágrimas que escorrem. Ela trabalhava na fazenda dos Ferreira, cozinheira. Rogério começou a perseguir ela. Comentários, toques, ela recusava. Ameaçou sair. Ele ficou bravo, muito bravo. Uma noite ele entrou no quarto dela, trancou a porta. Ela gritou. Ninguém veio. Ou vieram e não quiseram se envolver. Medo, sempre medo. Meses depois, descobriu que estava grávida. Contou para ele. Exigiu que assumisse. Ele riu. Disse que ela estava mentindo, disse que era problema dela. Ela insistiu, ameaçou contar para a família dele, para a polícia. Ele parou de rir. Quando o bebê nasceu, ele apareceu, com 2 homens. Arrancou ela da cama. A menina tinha 2 dias. 2 dias de vida. Levaram elas para o cerrado, amarraram ela na árvore, colocaram o bebê no chão, longe o suficiente para ela não alcançar. Perto o suficiente para ver tudo. Ele disse, a voz dela quebra. As lágrimas caem mais rápidas. Disse que eu ia assistir minha filha morrer, que ia ser devorada. E depois eu ia morrer também. E ninguém ia saber. Ninguém ia encontrar. A sala fica em silêncio. Um silêncio pesado, denso, cheio de raiva, de injustiça, de horror. José Carlos aperta o cap nas mãos. A mandíbula travada, os olhos duros. Vou prender ele. Hoje. Agora. Ele tem homens. A mulher avisa. Muitos homens. Armados. Leais. Eu também. José Carlos olha para os policiais. E tenho a lei. Ele se vira para mim. Você vem com a gente. Vai precisar mostrar onde era a árvore. Precisamos das correntes, das provas. E elas? Pergunto, olhando para a mulher e o bebê. Ficam aqui, por enquanto, com proteção. Ele olha para um dos policiais jovens. Marcos, você fica. Protege elas. Qualquer problema,
Atira primeiro e pergunta depois. Marcos acena, sério, determinado. Saímos. Subimos na caminhonete. José Carlos liga o motor. Olha para mim. Onde era a árvore? Indico. Ele dirige, rápido. Os pneus levantam poeira, o motor geme, mas seguimos. Chegamos na estrada. A estrada onde tudo começou. De dia parece normal. Apenas mais uma estrada de terra cortando o cerrado. Nada especial, nada sinistro. Mas eu sei o que aconteceu aqui, sei o mal que foi feito. Ali, aponto, a árvore velha e torta, exatamente como deixei. As correntes ainda penduradas, os elos quebrados onde usei a barra de ferro, as manchas escuras na terra. Sangue? Suor? Não sei. José Carlos para. Descemos. Ele se aproxima da árvore, examina as correntes, toca os elos, olha ao redor. Isso é prova, ele diz. Prova suficiente. Um dos policiais jovens aponta. Delegado, olhamos. Uma caminhonete vem pela estrada. Azul, velha, a mesma que vi mais cedo, a mesma que passou procurando. Ela desacelera, para a uns 20 metros de nós. 3 homens dentro. Um desce, robusto, uns 30 anos, barba mal feita, olhos escuros, arrogantes. Rogério Ferreira, tenho certeza. Ele olha para nós, para as correntes, para a caminhonete da polícia. Sorri. Um sorriso frio, sem humor. Algum problema, delegado? José Carlos caminha em direção a ele. A mão descansa no coldre da arma. Pronta. Rogério Ferreira, você está preso. O sorriso murcha. Os olhos escurecem. Preso? Por quê? Sequestro, tentativa de homicídio, estupro. Quer que eu continue? Rogério ri. Uma risada curta, dura. Não sei do que está falando. A vítima falou. Contou tudo. Temos provas. José Carlos aponta para as correntes. Temos testemunhas. Rogério olha para mim. Reconhece. Os olhos apertam. Raiva. Pura raiva. Ele não é ninguém. Palavra dele não vale nada. Vale mais que a sua. José Carlos responde. Agora vira de costas. Mãos atrás da cabeça. Rogério não se move. Os 2 homens na caminhonete descem, também armados, espingardas, velhas mas funcionais. Os policiais ao meu lado levantam as armas, apontam, prontos, tensão, elétrica, perigosa. Um movimento errado e tudo explode. Não vai fazer isso, Rogério diz. Você sabe quem eu sou, sabe quem é meu pai. Seu pai não está aqui. Você está e vai preso. Não vou. Vai. Ou por bem ou por mal. Silêncio. Longo. Pesado. O vento para. As cigarras se calam. O mundo prende a respiração. E então, Rogério move a mão em direção à arma na cintura. Tudo acontece rápido. Rápido demais para processar. José Carlos saca. Os policiais atiram. Barulho ensurdecedor. Fumaça. Cheiro de pólvora. Rogério cai. Os 2 homens largam as espingardas, levantam as mãos, gritam que se rendem. José Carlos corre até Rogério, checa o pulso, olha para nós. Está vivo, ombro, vamos levá-lo. Carregamos ele para a caminhonete. Os 2 homens algemados também. Subimos. O motor liga. Voltamos, de volta à cidade, de volta à delegacia, de volta à civilização. Está terminado, finalmente terminado. Ou quase, porque sei que há mais pela frente. Julgamento, testemunho, perguntas. Mas o pior passou. Ela está viva. O bebê está vivo. O monstro está preso. E eu fiz o que devia. Não passei reto. Não fingi que não vi. E talvez, só talvez, isso signifique algo. Talvez signifique que ainda tem humanidade em mim. Que ainda tem razão para continuar. Que a morte da minha esposa não levou tudo, deixou algo, pequeno, frágil, mas vivo, como aquele bebê na cesta, como aquela mãe acorrentada, como eu, ainda vivos, ainda lutando, ainda aqui. A delegacia fica pequena quando enchem ela de gente. Rogério Ferreira está numa cela nos fundos, gemendo, a mão tentando segurar o ombro ferido, enquanto espera o médico chegar. Os 2 capangas estão em outra cela, quietos, olhando para o chão. Sabem que acabou, sabem que vão pagar. Talvez não tanto quanto o patrão, mas vão pagar. José Carlos está na mesa dele e escrevendo, papel após papel, relatório.
Depoimento. Tudo precisa estar certo, tudo precisa ser registrado. Uma vírgula errada e um advogado caro pode derrubar tudo. E os Ferreira têm advogados caros, muitos deles. Estou sentado numa cadeira encostada na parede. O corpo finalmente relaxou, a adrenalina passou, e com ela foi toda a energia que me mantinha de pé. Agora só sinto cansaço, um cansaço que vai até os ossos, até a alma. Um dos policiais jovens me traz café, preto, forte, quente demais. Bebo mesmo assim. Queima a garganta, mas acorda um pouco. Você fez a coisa certa, ele diz. Não deve ter mais que 22 anos. O rosto ainda tem aquela inocência de quem não viu o suficiente para perder a fé. Muita gente teria passado reto. Quase passei, respondo. E é verdade. Por um momento, talvez 2, considerei seguir. Deixar para lá, não me envolver. Viver mais um dia na minha solidão confortável e covarde. Mas não passou. Isso que importa. Ele se afasta, volta para o trabalho, deixa-me sozinho com meus pensamentos. Penso em quantas vezes passei reto antes, quantas vezes vi algo errado e fingi que não vi. Quantas vezes escolhi o silêncio porque era mais fácil, mais seguro, menos doloroso. Depois que minha esposa morreu, virei isso. Um fantasma, passando pela vida sem tocar, sem sentir, sem me importar, porque importar-se dói. E eu já tinha doído o suficiente para uma vida inteira, mas ontem, naquela estrada, algo quebrou, ou talvez tenha consertado, não sei, só sei que não consegui passar. Algo maior que o medo, maior que a dor, maior que o cansaço, me fez descer do cavalo. Foi ver aquela mãe, aqueles olhos, aquele desespero que conheci tão bem. Quando perdi minha esposa, tive o mesmo olhar, o mesmo desamparo, a mesma sensação de estar preso, amarrado, assistindo a vida escapar e não poder fazer nada. Mas dessa vez, eu pude. Dessa vez, tinha corrente para quebrar, tinha sucuri para espantar, tinha escolha. E escolhi. A porta da delegacia se abre. Entra um homem, alto, bem vestido, terno caro mesmo no calor do meio-dia, cabelo grisalho penteado para trás, rosto sério, olhos frios calculando tudo. Atrás dele 2 advogados, também de terno, também sérios, carregando pastas de couro. "Onde está meu filho?" o homem pergunta, voz grave, autoritária, acostumada a ser obedecida. José Carlos levanta, não se intimida. Já esperava isso. "Senhor Ferreira, seu filho está preso, acusado de crimes graves. Quero vê-lo. Agora. Pode ver. Mas antes precisa assinar aqui." José Carlos empurra um papel pela mesa. "Protocolo." O senhor Ferreira assina sem ler. Um dos advogados pega o papel, lê rápido, acena. Tudo legal, tudo certo. José Carlos leva eles até a cela. Vejo pela porta entreaberta. Rogério levanta quando vê o pai. Tenta falar. O pai levanta a mão. Silêncio. Eles conversam baixo. Não escuto as palavras, só o tom, controlado, frio, calculista. Voltam minutos depois. O senhor Ferreira olha para José Carlos. "Meu filho será solto hoje. Estou providenciando a fiança. A fiança vai ser alta. Muito alta. São crimes graves. Não me importo quanto custa. Quero meu filho em casa até amanhã de manhã. Isso quem decide é o juiz, não eu. Então fale com o juiz." "Já falei. Ele está a caminho. Vai ouvir os envolvidos. Depois decide." O senhor Ferreira me olha pela primeira vez. Os olhos percorrem meu corpo, a roupa suja, a barba por fazer, o sangue seco nos arranhões. Avalia, julga, descarta. "E esse aí?" Pergunta como se eu fosse um objeto, uma coisa sem importância. "Testemunha principal", José Carlos responde. "Salvou a vítima. Trouxe ela para a segurança. Testemunhou tudo. Testemunha." A palavra sai com desprezo. "Quanto você quer?" Demoro a entender. Depois entendo. E algo quente sobe pelo peito. Raiva. Pura e simples. Não estou à venda. Todo mundo está à venda. É só questão de preço. Eu não. Ele sorri. Um sorriso que não alcança os olhos. "Vamos ver." Vira de costas. Sai. Os advogados atrás dele.
A porta bate. O silêncio volta. Pesado. Ameaçador. José Carlos senta pesadamente na cadeira. Esfrega o rosto com as mãos. Vai ser difícil, ele diz. Não para mim, para si mesmo. Ele tem dinheiro, tem poder, tem contatos. Vai tentar abafar isso. E vai conseguir? Não se eu puder evitar. Ele me olha. Por isso preciso que você fique firme, que não aceite dinheiro, que não se deixe intimidar, que testemunhe quando chegar a hora. Vou testemunhar. Eles vão vir atrás de você, vão oferecer dinheiro, depois vão ameaçar. É assim que funciona. Não me importa. Deveria. Essas pessoas não brincam. Sei que ele está certo. Sei que isso não terminou, que talvez esteja só começando. Mas não posso voltar atrás agora. Não depois de tudo. E a mulher? Pergunto. E o bebê? Estão seguras? Por enquanto, Marcos está com elas. Mas vou mandar mais gente, fazer proteção 24 horas. Uma pausa. Ela vai precisar testemunhar também. Ela está muito fraca. Eu sei. Mas sem o testemunho dela, só temos sua palavra contra a dele. E você sabe como é. Um fazendeiro contra o filho de um dos homens mais ricos da região. Advogados vão destruir sua credibilidade. Tenho as correntes, as marcas nos pulsos dela, as provas circunstanciais. Vão alegar que foi outra pessoa, que Rogério não estava lá, que tem álibi. Vão inventar o que for necessário. A porta se abre de novo. Entra um homem de uns 60 anos, magro, óculos, terno amarrotado, pasta velha na mão. José Carlos, ele cumprimenta. Doutor Mendes, obrigado por vir rápido. Quando você liga falando de crime grave, venho rápido. Ele olha lá ao redor. Onde está o acusado? Na cela. E a vítima está na casa de um casal no Cerrado, sob proteção. Preciso ouvir os dois. Hoje ainda, antes que alguém tente influenciar testemunhos. Posso levar você até ela, mas ela está fraca. Vai precisar ser rápido. Entendo. Vamos agora então. José Carlos olha para mim. Você vem. Vai ter que mostrar o caminho de novo. Levanto. As pernas protestam. O corpo inteiro protesta. Mas vou, porque ainda não acabou. Porque ainda preciso garantir que ela está bem. Que o bebê está bem. Subimos na caminhonete. José Carlos dirige. O Dr. Mendes ao lado dele. Eu na carroceria de novo. Sozinho dessa vez. Os policiais ficaram vigiando a delegacia, vigiando o Rogério. A estrada já está familiar agora. Terceira vez que passo por aqui em menos de 24 horas. Reconheço cada árvore, cada curva, cada marca no chão. Chegamos na casa de Pedro. A fumaça ainda sobe do telhado. O cachorro late. Pedro sai, vê a caminhonete, fica tenso, relaxa quando me vê. Tudo bem? Ele pergunta. Tudo? Pegamos ele. Está preso. Pedro assente. Alívio no rosto. Abre a porta mais. Entramos. Dentro, a mulher está sentada numa cadeira agora. Ainda pálida, ainda fraca, mas sentada, os olhos mais alertas, mais presentes. No colo dela, o bebê mama num pano molhado com leite. A esposa de Pedro deve ter ordenha uma cabra. Improvisou uma mamadeira. O Dr. Mendes se aproxima, tira o chapéu. Fala gentil. Meu nome é Augusto Mendes. Sou juiz. Preciso fazer algumas perguntas. Sobre o que aconteceu. Consegue falar? Ela olha para ele. Depois para mim. Reconhece. Lembra. Acena levemente. Consigo. E ela conta de novo. Tudo. Desde o começo. Com mais detalhes dessa vez. Datas, lugares, nomes. O Dr. Mendes anota tudo. Cada palavra, cada pausa, cada lágrima. Quando ela termina, ele fecha o caderno. Olha para ela com algo que parece compaixão. Raro em juiz, mas está lá. Vai precisar repetir isso num tribunal, na frente de muita gente, na frente dele. Consegue fazer isso? Ela hesita. O medo passa pelos olhos, mas depois olha para o bebê no colo e algo endurece na expressão. Determinação. Consigo. Bom, vou expedir ordem de prisão preventiva. Ele não sai da cadeia até o julgamento. Não importa quanto dinheiro o pai dele tenha. Ele tem advogados, José Carlos avisa. Bons advogados. Eu sei, mas também tenho a lei, e a lei está do lado dela.
Ele se levanta, coloca o chapéu. Vou providenciar proteção melhor. Policial estadual, talvez. Gente que não tem ligação com a família Ferreira. Saímos. Voltamos para a delegacia. O Dr. Mendes entra direto na cela. Conversa com Rogério. Não escuto o que dizem, mas vejo o rosto de Rogério mudando, a arrogância sumindo, o medo entrando. O Dr. Mendes sai, assina papéis, carimba, entrega para José Carlos. Prisão preventiva, sem fiança. Ele fica aqui até o julgamento. O pai dele não vai gostar. Não me importa. A lei é a lei. Ele sai, rápido como chegou. Deixa a bomba pronta para explodir. E explode minutos depois, quando o Sr. Ferreira volta. Vê os papéis. Lê. O rosto fica vermelho. As veias saltam no pescoço. Isso é absurdo. Meu filho tem direitos. E a vítima também. José Carlos responde calmo. E os direitos dela foram violados primeiro. Vou recorrer. Vou acima do juiz Mendes. Conheço gente em Brasília. Faça o que quiser, mas enquanto o recurso não sair, seu filho fica aqui. O Sr. Ferreira olha para mim de novo. Dessa vez, não tem desprezo. Tem ódio. Puro e simples. Você, ele aponta, vai se arrepender. Vai se arrepender de ter se metido nisso. Não respondo. Apenas sustento o olhar, porque agora não tenho mais medo. Ou talvez tenha, mas tenho algo maior que medo. Tenho propósito. Tenho razão. Tenho certeza de que fiz o certo. Ele sai, batendo a porta tão forte que o vidro treme. José Carlos suspira. Olha para mim. Vai precisar de proteção você também. Não preciso. Precisa. Ele falou sério. Vai mandar gente atrás de você. Deixa vir. Não seja idiota. Essas pessoas matam. Matam e enterram no meio do cerrado e ninguém acha. Sei que ele está certo. Mas estou cansado demais para ter medo. Cansado demais para me importar. Vou para casa, digo. Minha fazenda. Lá eu me protejo. Pelo menos leva isso. Ele abre uma gaveta. Tira um revólver. Velho, mas funcional. Só no caso. Pego a arma. Peso familiar na mão. Faz anos que não seguro uma. Desde antes da minha esposa morrer. Guardo na cintura. Obrigado. Não me agradeça ainda. Isso está longe de acabar. Sei que não está. Sei que vem mais pela frente. Ameaças. Talvez violência. Julgamento, testemunho. Meses, talvez anos de luta legal. Mas não me arrependo. Não posso me arrepender. Porque quando fechei os olhos essa noite, pela primeira vez em anos, não vi apenas minha esposa morrendo. Vi também aquele bebê vivo, aquela mãe livre, aquelas correntes quebradas. E isso, de alguma forma estranha e dolorosa, significa algo. Significa que ainda tem sentido, que ainda tem razão, que ainda tem vida valendo a pena salvar, mesmo que seja a vida de estranhos. Mesmo que seja perigoso, mesmo que seja difícil. Saio da delegacia, o sol está começando a descer, o dia quase terminando. Vejo meu cavalo amarrado onde deixei. Ele levanta a cabeça quando me vê, bufa baixinho, cansado, mas ainda de pé, como eu. Subo na cela, pego as rédeas, olho para o horizonte, para o cerrado vasto se estendendo infinito, para a casa, para a solidão que me espera, para a vida vazia que construí, mas talvez, só talvez, não seja tão vazia agora. Talvez tenha um pouco mais de peso, um pouco mais de significado, um pouco mais de razão para acordar amanhã e fazer tudo de novo. Toco o cavalo. Ele anda, devagar, cansado, mas anda, e eu vou com ele, de volta para casa, de volta para o silêncio, mas um silêncio diferente agora, um silêncio que não pesa tanto, um silêncio que, pela primeira vez em anos, parece ter espaço para algo mais, para esperança, talvez, pequena, frágil, mas lá, como uma semente plantada em terra seca, esperando a chuva que um dia vai chegar e fazer tudo brotar de novo.